boa noite, ouvintes do Snyder Cut BR, o maior portal sobre o Zack Snyder no mundo. Vocês estão aqui mais uma vez com a gente no Snyder Cast BR. Eu sou o Lucas Gomes e estou aqui com pessoas que são geniais. São simplesmente os melhores caras do segmento e com a Kel nos dirigindo, porque sem ela a gente ficou um trem desgovernado. Parece até o Warner nas mãos de Walter Ramada. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Boa noite, meu parceiro Lucas. Boa noite, mano. Boa noite. De boas. Eu já vou lançar a pergunta que não quer calar, que é o nosso título hoje. A volta dos atores do Snyderverse representa o retorno do Snyderverse? Vou começar por você, André, que é o nosso paizão aqui, que é o cara que uniu essa grande Liga da Justiça. Boa noite, André. E aí? Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero mandar um beijo pro pessoal do Colégio Marista, São João, que eles escutam o nosso podcast, e aí, às vezes, quando eles me enxergam, eles me chamam e parafraseio o que o Lucas fala, me chamam de Zack Snyder brasileiro, então eu quero dar um beijão pra eles, que eu falei que no próximo podcast eu ia mandar um beijo pra eles, então eu tô mandando um beijo pra eles. Um beijão pra vocês são lindos, não tão lindos quanto o Zack Snyder brasileiro. E se comportem, são menores de idade, se comportar aqui então. Mas assim, eu acho que o Snyderverse, ele não tá voltando como a gente queria, como ele foi programado, mas ele tá voltando. Ele tá voltando e é inevitável negar isso. Tá voltando, velho. Apenas. É até bastante otimista da sua parte pensar isso, né? Antes de eu colocar o meu ponto de vista aqui, eu quero perguntar primeiro pro Samuel, porque eu sei que o Jonathan vai dar uma de Jonathan e vai fazer aquele monólogo que a gente ama, porque esse cara tem muito coração pra falar. Samuel, qual é a sua opinião sobre isso, cara? Você acha que o retorno dos atores faz o Snyderverse voltar assim? Se só os atores já representam, ou precisa de algo mais? Então, é claro que precisa de algo mais, mas os atores voltarem é uma esperança a mais pra gente, né? Porque a gente tinha aquele impasse. Ben Affleck não vai mais voltar como Batman, ele disse que não quer mais, ele desistiu. E enfim, isso era um impasse gigantesco, porque claro, nada que o recast não resolvesse, mas eu acho que isso implicaria, né? Por exemplo, quem tá dentro da Warner que não quisesse a volta do Restore, talvez poderia usar isso, né, como motivo para não trazer e tal. Enfim, não quiser contratar outro ator, não ter que fazer outra escala. Mas dessa vez eu acho que foi um ponto muito positivo o Ben Affleck voltar, ele se animar novamente. Eu acho que se ele se animou é porque ele sabe que tem um projeto bom, né? Claro, ele voltou no filme do Flash porque ele teve acesso ao roteiro, ou seja, ele não queria gravar qualquer coisa. E se ele tá voltando em Aquaman é porque ele sabe que alguma parada no futuro vai acontecer. Lembrando que nem todo contrato assinado ele se torna público. Então o Zequinha pode muito bem ter assinado de novo com a Warner e eles estão esperando a hora certa para poder voltar, né? Outra coisa é o Henry Cavill, né? A gente sabe que ele tem contrato para voltar, ele sempre fala, capa tô no armário e tal, mas tá nessa de vai, não vai, parece que agora vai, mas também parece que não vai, mas eu tenho certeza que ele é um agente disfarçado do Snyderverse, porque Henry Cavill nunca voltou pra DC sem Zack Snyder. Eu acho que a gente reclama o tempo todo, mas essa é a forma de protesto genial dele falar, não vai trazer Zack Snyder não, então também não tem Superman, né? Eu acho que essa foi a forma de protesto mais genial que eu já vi a favor da volta do Snyderverse. E é isso, né? Gal Gadot voltou sem o Zack, fez o Mulher Maravilha 84, já deu pra ver que ela deu aquela desanimada, também não quis voltar pra gravar a cena daquela série lá que eu prefiro nem mencionar o nome, né? Coffee. Exatamente, e pelo visto, enfim, ela desanimou mesmo porque até hoje não tem nada de Mulher Maravilha 3, né? Então, vamos dar uma olhada nisso. Não, e basicamente quando ela saiu, quando acabou Mulher Maravilha 84 e a Patty Jenkins anunciou Mulher Maravilha 3, a Gal Gadot apareceu logo que de imediato disse, não, o Mulher Maravilha 3 é o último, é o meu último, como se tivesse, cara, eu quero me livrar logo disso. É até meio bizarro, mas vocês lembram disso? Eu lembro. Eu lembro. Também lembro. Então, Jonathan, vai.
abrilhante este programa com a sua opinião. Bom, cara, por onde é que eu começo? Primeiramente, boa noite a todos aqui. Boa Da noite. Snydercast BR. É uma honra estar de volta. É sempre uma honra fazer parte dos podcasts. E assim, à primeira vista, se a gente for do tipo que nem tem, né? Tem os que se julgam racionais, né? Pé no chão, mas são pessimistas. Tipo, não quer dizer nada eles voltarem. A Gal Gadot já tava ali. O Henry Cavill eventualmente tinha que voltar como Superman. Ben Affleck, pagando bem, ele volta, entendeu? Já ouvi gente falar isso. Então, pra essa galera, os olhos deles são o juiz deles. Então, enfim. Mas ao meu ponto de vista é o seguinte, tenho que concordar fielmente com vocês que a volta deles é, sim, um altíssimo indicativo, não só pela volta do Snyderverso, porque se a gente voltar aos anos atrás, o Snyderverso era o DCU antigo, né? Em vista que o Zack sempre foi muito inclusivo com outros diretores, outros atores, outras obras, ideias, visões, enfim. E a Warner foi lá e estragou tudo, né? A gente sabe. Mas assim, a volta do Snyderverso, falar que a volta do Snyderverso não é exatamente o que iria acontecer, é e não é, porque em vista do Zack ele sempre fazer parte, ser aquele cara de gente boa, que faz parte dos planos dos outros, tenta incluir, né, os outros diretores nas suas obras, né, enfim, como ele vai trabalhar em conjunto, é uma coisa assim que não interessa necessariamente o que vai acontecer a partir daqui, entendeu? Em relação a Adão Negro, outras obras, isso eventualmente vai fazer parte da equação no final. Mas o primeiro passo era trazer o Ben, era trazer o Henry. A Gal já estava lá, né? Como o Lucas também ressaltou, deu uma desanimada no meio do caminho, né? Mas está se encaminhando. O futuro da DC, pelo menos, está parecendo que vai ser finalmente brilhante, né? Não é só uma frase de caminhão, né? Que nem vários decenautas aí gostam de repetir. Mas, realmente, a volta deles é o primeiro passo da restauração do Snyderverse e do DCU como um todo, sua era de ouro, né? Que nem já teve. Voltar aos bons costumes. Eu acho que o DCU é o Snyderverse. Quando a gente manda a Restore do Snyderverse, a gente quer que o caminho ande para uma história em comum, onde os filmes são conectados e que desagam como um rio numa batalha contra o Darkseid. E eu acredito que com a volta deles, e você respeitando o que o DCU já fez, respeitando a história de Homem de Aço, respeitando Batman vs Superman e Liga da Justiça de Zack Snyder, você já tem ali uma restauração do Snyderverse. Mas eu cravo, vocês podem voltar daqui a 3 anos aqui nessa conversa, todo mundo que tá ouvindo, a Liga da Justiça não volta sem o Zack Snyder. Assim, não vamos ter um filme da Liga da Justiça sem o Zack Snyder. Tomara que não. Eu acho que a Liga não volta sem ele. Porque eu já conversei com o André algumas vezes e eu acho que os diretores vão ter medo de fazer o Liga da Justiça e não ser tão bom quanto esse épico de 4 horas, que é absurdo. Tanto que nenhum diretor teve coragem de mexer com o Superman até hoje. Depois de Homem de Aço e Batman vs Superman. Então, eu acho que... Pode falar, André. Eu acho que eu vou parafrasear o que o Ezra Miller falou, que está no livro de colecionador da Liga da Justiça, né? Foi lançado lá em 2017, né? Enfim. E o Ezra Miller falou uma parada aqui, ó. Tem esse livro. Não, o Ezra Miller fala o seguinte... Só te atrapalhando aqui rapidinho. Esse livro, ele vale a pena comprar? Porque eu tenho de Homem de Aço e tenho de BVS. Ele vale a pena comprar? Vale, porque tem coisa do Zé aqui. Vale. Vai, então beleza, vai. Desculpa aí. Gente, podcast isso então, tá gravado ao vivo. Não, normal, né, cara? A gente vai se batendo aí, vai se entendendo. Mas eu acho que essa frase, ela é muito forte, porque assim... até, eu acho que foi o Lucas falou que, de fato, a gente fala que é o retorno do Snyderverse, mas o Snyderverse, que a gente chama tanto assim, nada mais é que o DCU, né? Porque agora a gente entra a frase do Ezra Miller. Que o Zack Snyder é um deus da DC. Ele é o pai do nosso universo. Ele tem dirigido esta série de filmes que realmente plantarão sementes para toda a árvore de Gaia do DCU.
né? E se os muitos ramos e flores nos dando elenco e este modelo de comunidade artística. Zack realmente cuidou de todos nós. Ele foi incrivelmente atento a todos nós e às nossas necessidades emocionais e perguntas. E quando eu quis pensar sobre o físico do Flash, ele sempre estava pronto para me ajudar nesse nível. Então, assim, não só o Ezra Miller falando, como o próprio Ray Fisher falou, qual foi o toque e, tipo, nem fala assim, o cuidado que o Zack teve para construir o personagem Cyborg. Ele sentou com o Ray Fisher e falou, né, você como um homem negro, quero conversar, quero entender e construir esse personagem junto contigo, não só pela minha visão. Então, assim, ele tem um cuidado, assim como ele criou, ele chamou a Gal Gadot para ser a Mulher Maravilha, o Jason Momoa, Aquaman, e teve uma entrevista que o Zack fala que ele chamou esses personagens, esses atores, não apenas para interpretar, mas porque estes personagens são eles na vida real. Então ele meio que montou uma coisa assim. Então, assim, temos que analisar, por isso que a gente tem esse apego com esse elenco, né? O Zack, ele sempre foi muito feliz na criação dos elencos dele, né? Então a gente tem esse apego porque a gente olha pro Ben Affleck. Cara, eu enxergo o Batman da animação, dos quadrinhos, daquela era de ouro do Batman animado ali, não tem como tu não enxergar, né? E o Henry Cavill, cara, é o Superman, sabe? Tu olha o visual e assim os outros, ele transformou o Jason Momoa, ele apresentou aquele cara assim, tu olha, pô, mas por que nunca tinham pensado em fazer um Aquaman assim, sabe? Então, eu acho que esse retorno, ele é muito ligado, eu acho que os fãs comemoram esse retorno dos personagens, né, dos atores com os seus personagens, justamente porque sabem o quanto esses atores gostam do Zack Snyder, o quanto esses atores eles têm um apreço por esses personagens, e não é que o Zack lançou os caras, né, mas é fato que era um elenco até então desconhecido, né, era um elenco que a gente tinha visto um filme ou outro, e quando eles lançavam para ser o personagem e tal, a gente falava, tá, mas nunca vi falar, pô, mas ele ou ela vai ser, a gente ficava assim. E aí quando tu vê em cena, tu pensa, cara, não podia ter tido pessoa melhor, e dali muitos outros papéis eles interpretaram. Então quando tu vê com um personagem, um ator que eu acho que o mais famoso era o Ben Affleck, e mesmo assim ele sofreu um grande hate quando ele foi anunciado como Batman, e eu assumo também, eu fui um cara que dei hate, porque eu não gostava do Ben Affleck. Eu acompanhei a era que o Ben Affleck era um péssimo ator. Viúva do Bale. Não, é que eu não nem era, é que eu não gostava do Ben Affleck atuando. Eu peguei os anos 90 do Ben Affleck, ele era um péssimo ator, sabe? Ele não era um bom ator. E o Ben Harbour mandou um abraço, né? Meu Deus do céu. Não, ele era assim, que, nossa, e ele mudou, e aí eu pensei, pô, vou dar uma chance, né? E eu comecei a olhar e a maior prova disso, e até mesmo o Zack falou, né, como a internet é cíclica, né, porque a galera agora pede a volta do Ben Affleck, né, e eu me lembro que quando o Ben Affleck foi anunciado, tinha petição pro Ben Affleck não ser o Batman, né, então tu vê, assim, o quanto que às vezes ele ficou estigmatizado pelas péssimas atuações e péssimas escolhas de roteiro que ele fazia nos anos 90, e eu não comprei mais ele até então, porque eu pensei, o cara só faz filme ruim, o cara atua ruim, eu não vou ficar vendo. Não viu então, quando ele foi anunciado, eu vi, e, pelo amor de Deus, e até eu falava assim, na época eu falava assim, ó, o cara não consegue interpretar um filme de quadrinho bom, não vai conseguir fazer nada. Nem filme de quadrinho consegue fazer, que é fácil, eu falava assim, que é fácil fazer. Claro, né, hoje a gente já vê que é outro modo, a não ser se for da outra editora. Mas daí, outra editora é outra coisa. Mas aí eu vejo assim, ó, o Zack mesmo falou, né? Tem muita gente que fala, não é Snyderverse se o Zack não voltar. Mas o Zack é o pai do Snyderverse, desculpa, do DCU. As pessoas gostando ou não, entendeu? A partir do momento que temos quase um rumor que daqui a uns dias já vamos saber se é verdade ou não, que o Henry Cavill tá voltando como Superman, quem trouxe o Henry Cavill como Superman? Foi o Zack Snyder. É um filme dirigido por ele. Quem deu o pontapé? Então, gostando ou não, o Zack Snyder realmente, na visão do Ezra Miller, de muitos fãs, ele é o pai do DCU. É o Snyderverse, é a visão dele. Por mais que o próprio Zack diga que ele quer que o Snyderverse seja chamado todos os outros filmes dele, mas é isso. E eu acho que ele não...
acho não, com certeza ele não volta pra fazer aqueles outros 2 filmes, parte 2 e 3 da Liga da Justiça, porque ele mesmo disse que ele tem uma nova história, que é muito longe daqueles storyboards que já foram expostos, né, que a gente tem também a versão do nosso site dos storyboards traduzidos. E também temos a Ele parte disse que já 1 tem da uma... versão em vídeo no canal, né? Exatamente, logo a gente vai ter a parte 2 também, né, então pode ir lá. A gente tem tudo, cara. A gente é a melhor fonte de notícia do Zack Snyder do mundo, Até né, cara? Vamos documento. falar, né? Como no multiverso só existe um Darkseid, no multiverso só existe um Snyder Cut BR também. Recusa imitações. Tem gente que fica aí tentando imitar, torta a direito, faz comentários maldosos, mistura as coisas, mas não chega aos nossos pés. O André sabe o que eu tô falando. Pois é. Exatamente, isso será de graça para sempre, só para deixar bem claro. Pra sempre. Então, assim, gente, desculpa, né? Mas eu acho que assim, ó, o Zack vai voltar, sim. E eu gosto de uma coisa que o Sam usou num vídeo nosso. Quando o Zack fez a foto do tal peru, né? O vídeo do peru. Sou de graça. Você fala peru de um jeito tão engraçado, cara. Como é que não quer que eu não sei, a quinta série B tá aqui, não adianta. O quinto ano B tá aí em mim. E o Sam até comenta, né? Uma arma no filme não é mostrada se ela não for usada. Entendeu? Cara, o cara é cineasta. Ele não ia deixar caderno de anotação e um livro da crise final em cima da bancada, da cozinha, atrás de um peru. Velho, não ia fazer. Ele fez de propósito. Então, assim, ele tem a história pronta. Ele mesmo já disse que tem a história pronta. E com certeza, por ele ser o pai do DCU, por essa fala do Ezra Miller e que muitos outros atores também com certeza concordam com isso, eu não tenho dúvidas que o Zack volta. Eu não sei quando, a gente não sabe quando, onde, em que momento. Mas o Zack tá envolvido com a Netflix. O Gafanhoto, a gente sabe, tá ligado? Não tá contando nenhuma novidade, a gente sabe que o Zack tá envolvido lá, entendeu? E a gente sabe que a DC tem um plano de 10 anos. O cara volta. Quando? A gente não sabe, mas o cara volta. O cara ama esses personagens. Ele ama. A mulher dele ama, entendeu? A mulher dele, nossa, resumir a Deborah Snyder como mulher do Zack Snyder é fogo, né? A Deborah Snyder ama, né? Não, ficou pesado, desculpa, gente, desculpa. É como você falar que a Kel é só a sua mulher. Não é, ela é simplesmente... É verdade. Não, calma, futura vai ser pedido ainda. Porque eu não sei, porque agora eu vou fazer um momento Lucas, como ele faz com a Ingrid, eu vou fazer um momento Lucas. Deixa eu pedir só aqui, antes de eu falar, quero mandar um beijão pra mulher da minha vida. Quero falar que eu a amo, sem ela eu não sei viver. A gente faz isso quando tá com culpa no cartório, né? Daí a gente apela contra... Não, gente, tô falando sério. Não, falando sério. Quero deixar um beijão pra ela e dizer o quanto ela é importante pra essa construção que a gente tem aqui no Snyder Cut BR. Então, gente, eu fiz um monólogo, porque a gente tá esperando o monólogo do Jota, e quem assumiu aqui o momento monólogo fui eu. E, enfim. E concordo também com o lance que o Sam falou antes, do Henry Cavill, dele fazer um protesto do tipo... Eu não volto se não for o Zack. E eu nunca tinha percebido por esse lado. E agora ele falou isso. E é verdade, não é à toa que o único ator que estava lá no momento do anúncio do Snyder Cut era o Henry Cavill. Eu acho que tem muita lógica isso, hein? E tem muita gente que julga ele, falando que ele não protestou contra a Warner. Mas como a gente já comentou outras vezes, ele é um cara profissional, né? E muito tímido, né, sério? Também é muito tímido. Tem forma de protesto maior do que não raspar o bigode e obrigar o estúdio a gastar milhões porque se atreveram a destruir a obra do Zack Snyder? Caraca, eu não tinha pensado por esse lado. Exatamente, vocês não tinham pensado por esse lado. E ele fez isso pra atrapalhar o boicote. Meu Deus do céu. E eu digo mais. Cara, literalmente, o Liga da Justiça de 2017, muito se fala mal por causa do CGI do filme. Agora, se o CGI tivesse bom, a gente viveria num universo onde aquele filme foi aclamado e a gente nunca veria o Snyder Cut. Então a gente deve agradecer o Henry Cavill por não depilar o bigode. Eu agradeço o Henry Cavill, mas nunca vou agradecer o Joss Whedon.
O Henry Cavill tá ouvindo a gente, eu tenho certeza, ele sempre ouve a gente, hein? Henry Cavill, hugs from Brazil. I love you. Já pensou se a gente consegue uma entrevista com o Henry Cavill? Meu Deus do céu. Joguei pro universo. Profetiza. Nossa. Vou falar pra vocês uma coisa aqui agora. Vou falar uma coisa. Eu tenho, cara, alguma coisa na minha cabeça, na hora que o André tava falando, deu aquele tique, sabe? Aquele negócio que você sente. O Snyder tá rindo da gente agora, porque ele já resolveu essa história toda e daqui a pouco vai anunciar que ele voltou. É só isso que eu falo, cara. Sério, acabei de sentir. É verdade. Jonathan sentiu também. Senti. Igual quando o Lobo da Steppe ele une as caixas maternas e dá aquela vibração ao redor do mundo. Foi a mesma coisa. Na hora que o André falou. Eu senti isso. E cara, se o Henry Cavill realmente aparecer em Adão Negro, vocês já podem dar como vencida a batalha, porque agora do que o Sam falou isso aí, se ele voltar, ele só voltou sabendo que o homem vai estar ali pelo menos para produzir alguma coisa. Acho um excelente indicativo. Concordo 1000%, Lucas. Agora sim, tem que ver o jeito que ele vai voltar no Adão Negro, né? Vamos ver que roupa que ele tá, como que é o contexto, mas eu tô otimista, cara. Eu tô bem otimista. A música também. Eu também tô bastante otimista. Cara, posso falar um lance da música? Eu tenho quase certeza que vem Hans Zimmer, cara. Posso, só porque que eu tô trazendo essa certeza? Não tô te falando essa certeza. Foi criada uma trilha, né, pra usar do personagem. Então vemos assim, a Mulher Maravilha, ela usa a mesma trilha, e ela só vai modificando, mas é a mesma trilha. Cara, eu tenho certeza que vai vir o Hans Zimmer. Tenho certeza. Se o The Rock tá ouvindo, tá falando tanto, escuta os fãs, cara, vai vir a trilha do Hans Zimmer. Sabe? Eu acho que Roupa Preta não vai vir. Te digo, Roupa Preta não vai vir porque se aparecer realmente no filme do Adão Negro, né? O Adão Negro já tem Roupa Preta. O pessoal, a gente tá falando com um grande público, né? Eles vão talvez dar uma explicação, nem explicar pela roupa azul. A gente sabe que a roupa preta é uma coisa muito rápida que usa. Talvez o erro do Zack, vamos botar aí, talvez o erro do Zack foi finalizar a Liga da Justiça com o Superman abrindo ali a roupa e tá com a roupa preta ainda embaixo. Ele podia estar com a roupa azul. Ele abre com o azul ali, tava todo mundo feliz agora. Cara, daí tava coeso, sabe? Entendeu? E enfim, mas eu acho que ele vai vir com a roupa. Nossa, eu ia falar roupa laranja, tô daltônico agora. Ele vai vir com azul e vermelho. Porque é o grande público, mas eu acho que ele vem sim com a trilha do Hans Zimmer, cara. Porque se Zaslav falou que eles já seguiram uma linha do tempo, né, eles já estão fazendo um restart, né? Pô, é que nem quando tu jogava, não tem exemplo melhor, tu jogava Super NES e aí tu dá um restart, tu começava no jogo e tu começava com o mesmo personagem. Exato. A mesma música, o mesmo cenário, né? Então eu vou levar para esse lado literal. Aí eu vou no restart. Começa com o mesmo personagem, com a mesma música, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Aquela em 2017, aquela liga não existisse. Eu acho que é isso. Que coisa bonita seria se a roupa preta do Superman ficasse trancada a exatamente o filme que ressurgiu a Liga do Snyder, que é a Liga da Justiça do Zack Snyder. Essa roupa seria só para esse filme. E seria uma simbologia bonita. Eu não sei o que vocês acham disso, mas pô, se a roupa preta ficar só pro Liga do Zack Snyder, eu já tô feliz, mas acho que faz uma simbologia absurda a tudo que aconteceu. Concordo totalmente, Lucas. O Jonathan, que é um dos maiores inimigos da não utilização da roupa preta agora, eu quero que ele fale um pouquinho, porque eu sou fã dos posicionamentos do Jonathan, porque ele é assim, ele acorda um dia e aí tem todos os sinais que vai ter um restore. E ele acorda no outro, não vai acontecer mais nada. E é sempre na mesma intensidade, então ele meio que controla a temperatura do grupo. Eu acho isso muito legal. Ele é um cara muito passional, essa é a melhor parte do Jonathan. Não, cara, não. Até perdi o foco aqui com relação à roupa preta, né? Cara, assim, partindo do... A gente é o quê? Portal do Zack Snyder, ok. Partindo de o maior portal. O maior, não tem igual, nunca vai ter.
Mas assim, sendo todos nós fãs de Zack Snyder, sabe? No fundo, eu acho que eu falo por todo mundo que a gente queria ver a roupa preta, né? É uma simbologia, todo o lance do retorno, foi o que o Zack montou para o final do filme, era o que ele ia montar para sequências, né? Ia ter toda uma jornada até ele chegar na roupa preta, tanto é que quando a Lois está morta na Batcaverna ele tá com a roupa preta, ou seja, ele trocou só depois de cair para a equação de vida, então tem isso aí. Mas assim, infelizmente, ou felizmente, sei lá, partindo do preceito de o público geral, o que tá mais fixo na cabeça do pessoal, roupa azul e vermelha, ou preto, enfim. Vermelho e azul é o clássico, né? O clássico é o clássico, não tem como tirar da cabeça das pessoas. Mas em questão de continuidade, alguém vai ter que ceder nessa história. Se no Adão Negro estiver com a roupa vermelha e azul, quem vai ter que ceder futuramente vai ser o Zack. Vai ter que arrumar algum jeito de poder, sei lá, reestruturar essa cronologia e montar alguma outra coisa. O Nightmare tá com a roupa colorida, né? E na última cena, que seria na cena da Batcaverna lá, que seria o último momento dele antes de toda a desgraça acontecer, ele tá com a roupa preta, entendeu? Então fácil entender que até o final da liga do Zack, do Snyder Cut, até o momento que a Lois morre e começa o Nightmare, ele estaria com a roupa preta. Então, o que vai acontecer a partir daí é história. Mas enfim, eu até tenho uma coisa que a gente já falou sobre infinitas linhas do tempo, né? Tanto que o Coringa fala no final do Snyder Cut lá na cena do Nightmare. Então, no final das contas, tanto faz. Pode ser só outra linha do tempo, enfim, que ele ficou com a roupa azul e era isso. Parte pro abraço e aceito o que tá vindo. Pelo menos a gente tá ganhando alguma coisa. Né? Eu acho, cara, se eu tiver que escolher, se o Zaslav batesse aqui na minha casa agora, Lucas, você prefere o quê? O tema do Hans Zimmer ou a roupa preta? O tema do Hans Zimmer. E, cara, eles podem justificar que esse futuro nunca aconteceu porque o Flash conseguiu voltar no tempo. Eu não sei. Eu juro que eu não sei qual a explicação que eles vão dar, mas eles vão explicar de alguma forma isso aí, porque a Warner não está mais na mão de um Walter Hamada que não enxerga nada além da palma da própria mão. E nós te agradecemos, Zaslav, por isso. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado por... Eu ia falar um negócio, mas eu vou falar não, porque senão eu ia atrair muito hate e a gente não precisa de hate. Porque aqui a gente só propaga o amor. E... Cara, eu acho que... Até mesmo se for o tema do John Williams, duvido. Se for bem colocado... eu sei lá, cara. Eu duvido. O André, ele é fã há mais tempo do Eu sei. Gente, né? Você aceita, André? Vai dar um grito, né, velho? Não, os gritos do André, o último podcast, a gente ficou sentindo falta do teu grito que você dá no ouvido da gente. Eu sou muito afetado, desculpa, gente, mas... Vocês viram o Super Pets? Cara, eu não assisti ainda. Ainda não. É uma pena que o Gonza não tá aqui. Mas na hora, desde o comecinho, quando o Krypton tá sendo destruído, eles colocam o Kal-El. Cara, quem é fã do Superman, eu me veio lágrima nos olhos na hora que o bebezinho vira, assim, a animação, cai aquele cachinho na testa, assim, né, o cabelinho aquele ondulado na testa, o olhão azul, e toca a trilha do John Williams. Mano, vai se ferrar, cara. Tipo, é lindo, cara, é lindo de falar, é lindo. Então, assim, se colocar bem colocadinho, assim, tipo que nem os Super Pets, pode ser que fique bom. Tá. E aí eu penso, como o The Rock tava lá envolvido no Super Pets, eu não duvido, mas eu ainda acho que vem trilha do Hans Zimmer. Pra coesão, pra coerência da trilha da Gal Gadot, que continua lá, da Gal Gadot, da Mulher Maravilha, que continua. E lembrando que a Gal Gadot foi vista em Los Angeles nessa semana, junto com... Na mesma semana que o Ben Affleck foi visto também em Los Angeles e que o Henry Cavill, né, com a barba feita, com o cabelo pintado, estilo Superman, também está por lá, né? E com o corte do Superman, tá? O corte de cabelo... Mas ele já tem porte Superman. Não, o corte de cabelo. Ah, é verdade. E lembrando que a Gal Gadot, um tempo atrás, postaram uma coisa que... Ela postou na rede social foto de que ela tava num set de filmagem e as pessoas
acharam que era Flash, né? Ela nunca deu essa certeza, mas presumiram que era, né? Porque apareceu uma foto de um caminhão com a foto dela no filme do Flash, de bastidor. Mas é um componente de cenário, né? Não como se fosse uma foto dela no camarim, igual aqueles cantor de sertanejo que tem um ônibus com a foto deles, não. Era literalmente uma coisa cenográfica do filme que seria usado. Né? E depois ela postou foto num camarim e ninguém sabe que camarim que é, ela também não falou, presume-se que era da Mulher Maravilha do filme do Flash. Ou do filme do Shazam, né? Porque dizem que no filme do Shazam, o Billy Batson vai ter um sonho bem estranho com ela, então não sei o que vão fazer, mas... Ou os dois. Parece que agora ela vai voltar, né? Pra gravar coisa séria. Não sendo um sonho molhado do Arminha, pra mim tudo bem, porque se fosse mais um sonho molhado de um personagem que ele acha que ele é aquele personagem, e desrespeitando a Mulher Maravilha, eu tô fora dessa nova DC. Também tô fora. Não, mas ela parece que tinha uma foto de cenário do Shazam 2 que tinha ela no outdoor, a Mulher Maravilha, né? Tinha uma parada assim? Eu acho que era isso, eu acho que era essa parada do filme do Flash, não? Que tinha uma foto dela bem grandona no caminhão. Putz, na minha cabeça eu achava que era do Shazam, mas enfim. Ah, não, o Shazam era o lance do sonho e tal. É que, vamos falar também, né, cara? Qualquer um vem e fala qualquer coisa sobre a DC, e como a DC tá uma bagunça, a gente não duvida, né? Por mais que seja, nossa, não, isso não vai acontecer. A gente não duvida, né? Que possa acontecer. Então é fogo, a gente fica já às vezes entrando na pilha por algo que nem vai acontecer. Mas, né, a gente não sabe porque o pessoal ali realmente... Eu não sei o que eles pensaram que a DC é pra fazer o que eles fizeram. Mas... Cara, teve um lance também que vocês falaram que logo que foi anunciado Mulher Maravilha 3, que a Dora falou que ia ser o último filme e tudo mais. Só que viralizou na D23, né? Que ela tava lá divulgando que ela vai ser a Bruxa Má na Branca de Neve, né? E aí perguntaram, será que, já que ela tava fazendo filme pra Disney, né? Será que podíamos contar com ela na Marvel e tudo mais? Ela dá aquela olhadinha pra câmera, dá uma risadinha e tipo, nem pensar, basicamente, né? Daí ela brinca, vamos fazer crossover tal, com os Vingadores e tudo mais. Talvez aquela risadinha a gente pensou e levou muito no sentido literal do tipo, eu sou a Mulher Maravilha, e talvez tenha tanta coisa rolando por trás aí nos bastidores que já pode até ter mudado essa ideia da Mulher Maravilha 3. E o fato dela gostar tanto dessa personagem, né? Eu acho que a gente vai ser surpreendido com alguma outra coisa que talvez não seja Mulher Maravilha 3, sabe? Não sei se pode sair alguma coisa da gaveta, sabe? Eu lembro que teve um rumor muito forte logo depois do sucesso da Liga da Justiça, né? Antes do pessoal querer dizer que não foi um sucesso, que o Zack estava cotado para dirigir Mulher Maravilha 3, né? E o Zack e a Débora, eles têm um amor muito grande pela Mulher Maravilha, né? Tanto que Mulher Maravilha 84 eles divulgaram, até entrar na conta do Viro deles, eles divulgam pra caramba, né? O evento virtual e tudo mais, eles têm um carinho por essa personagem, a Débora gosta muito dessa personagem, eles têm um trabalho em cima. Não me surpreenderia se viesse alguma coisa relacionada à Mulher Maravilha em torno dos Snyder, eu também não me surpreenderia. Cara, eu acho que pode estar vindo um filme da Trindade por aí também. Será, Lucas? Como seria isso? Cara, eu não sei, mas eu não sei como aconteceria, mas dá pra vir algum filme com os três e pra poder mesmo mostrar pra galera, ó, o plano de 10 anos é esse e esses três aqui são a Trindade e é daqui que a gente vai, entendeu? Porque do jeito que estão falando de Flash, o Flash pode ser até esse filme da Trindade. Porque estão dizendo até que os personagens já vão estar no primeiro ato do filme. É uma loucura, cara. É uma loucura o que tá acontecendo na DC agora. E, pô, eu vou contar pra vocês. O mal que Jones, Tsushi Hara, e esses outros envolvidos fizeram pra DC é tão absurdo ao ponto da gente estar aqui discutindo se podem usar o tema do John Williams, que é o tema do Superman, como tema do Superman. É bizarro o que fizeram com a DC fora das mãos do Zack Snyder. É bizarro. E é um absurdo, né? É um absurdo. Porque, querendo ou não, o Zack queria usar o tema original, ele queria usar, e o estúdio, na época, falou que não, que queria algo moderno.
Queria algo para esse Superman, não queria o tema do John Williams, então tu fica assim, velho. Aí agora volta, aí tu vê em 2017, entra um outro diretor e usa aquele tema, daí diz, pô, peraí, a questão de o que mudou em 2 filmes pra mudar, o estúdio não sabe o que quer, sabe? Então assim, vamos falar bem a real, eu sei que tem gente que não gosta do Snyder e vai achar que, tipo, vocês estão tentando achar alguma coisa e tal pra isso, mas eu acho que isso aí foi uma coisa muito articulada pra queimar o Zack Snyder e sair o tiro pela culatra. Eles nunca acharam que um diretor, nas épocas de hoje, teria uma fanbase tão grande para defender ele, a visão dele. Tipo assim, tá do lado dele, entendeu? Pra querer a visão do cara, apoiar e tudo mais, sabe? Porque se tu for analisar, quantos e quantos diretores de Hollywood são queimados porque não lançam sua visão, sabe? A gente tem agora um exemplo muito clássico de um outro diretor aí que tá sofrendo eu chute por tudo que é lado, que é o Jordan Peele, naquele filme Não Olhe. Nós recebemos a cabine de imprensa para assistir esse filme, e aí agora há pouco tempo eu descobri que a versão original do filme, ela tem 3 horas e alguma coisa, e aí já tem uma hashtag rolando, né, Release the Peele Cut, uma coisa assim, eu acho. Porque tem muitas cenas nos trailers lançados que não apareceu, então tu começa a ver assim, não veremos nunca essa versão, né? Tem muita gente que começou a falar que o filme não faz sentido, não tem isso, não tem aquilo outro e tal. E então tu começa a analisar que eu acho que foi muito bem orquestrado para talvez cortar aquela visão, aquele título de o visionário, diretor de 300, né? Porque o Zack tinha ele era apresentado assim nos filmes, né? E eu acho que o Zack ele é muito enfático naquilo que ele quer, e eu acho que ele foi enfático, entre aspas, com a pessoa errada, fecha aspas, né? E não aceitou, e eu acho que ele botou, tipo, como meta de vida de acabar com a carreira desse maluco, entendeu? Vou acabar com a carreira desse cara e quem ele acha que é, entendeu? E pelos relatos do Zack, o Zack ele sempre foi muito tratado com certo desdenho, assim, né, do estúdio, né? Desde a vez que ele apresentou a primeira vez 300, né, e aí eles falaram, que fofo, tem um filme de quadrinho, mas a gente só tem esse filme aqui, ó, estilo, né, sandálias e espadas aqui, Troia, com um cara chamado Brad Pitt, eu ouvi falar, então não, sabe, falar desse jeito com um cara, assim, isso parafraseado pelo próprio Zack, né, então tu vê, assim, que sempre trataram com certo desdenho o cara, então, assim, eu acho que talvez no momento que ele se viu que ele podia, eu acho que peitar, botar a mesa assim, bater na mesa mesmo, né, o punho na mesa, eu acho que não aceitaram e tentaram fazer de tudo para detonar o cara. E eu acho que eles não conseguiram acertar, assim como já fizeram com os diretores, e deu isso, sabe? Então agora é o ponto de, tipo, é tanta bagunça que a gente tá debatendo, cara, rumores, porque daqui a pouco pode sair Adão Negro e o Henry Cavill nem tá no filme. Pode ser mais um Superman sem cabeça. Pode ser mais um Superman sem cabeça. A gente não sabe, pode ser ele de costa, um cara, um dublê, com o mesmo cabelo, com a roupa, sabe? E só descer e não falar nada. Aquele Alan Hitchson, que é daquela série lá do Amazon Prime, que foi o Aquaman Smallville, lembra que teve um... Que foi o Aquaman, Então, pode ser nada a ver, né? Enfim, então assim, mas olha a pira que a gente tem, né? Porque... cara, fã da DC sofre, velho, e não é de hoje, cara, sempre. E tanto é que as pessoas falam, porque a DC pega os diretores que estragam os personagens. Aí tu fica assim, mas por que tá falando isso? O cara nem sabe por que tá falando isso, entendeu? Ele só tá repetindo. Dá vontade de então, perguntar, assim, falar melhor, né? A galera não sabe, porque o Superman é do mal, porque o Superman é triste, porque... Aí tu vai perguntar, quando eu vi o filme inteiro, sabe? Então, é complicado isso, porque as pessoas, elas se criou uma narrativa muito bem colocada, e que com a ajuda de influenciador, de blogueiro, de youtuber, se perpetua, e aí quem é louco somos nós, que somos fãs, que a gente é do culto, que a gente é da seita, que a gente é daquilo e do outro, sabe? E eu espero realmente, porque o Zack, ele merece todo o sucesso do mundo, sabe? A gente claro que a gente é suspeito para falar, porque a gente é um site do cara,
Mas ele merece não só apenas o sucesso que ele vem tendo com os projetos originais dele na Netflix, ou seja, qualquer outro futuro estúdio que possa abraçar os próximos projetos dele depois do contrato com a Netflix. Mas ele merece sim uma redenção sim na DC. Ah, mas ele já teve com o lançamento do Snyder Cut. Cara, mas assim, ó, o Snyder Cut foi o mínimo. Mais que a obrigação da Warner lançar, né? Exatamente, foi o mínimo, cara, porque o cara abandonou o projeto e eles não foram legais com o cara que estava em luto, sabe? O cara tinha perdido a filha dele, sabe? Eles não foram legais. Então, assim, esse filme poderia ter sido adiado em 2017. Poderia ter sido adiado 6 meses e ele voltaria depois e terminaria o filme. Então, assim, ó, imagina a pressão que um cara chega pra ele largar um projeto grande como esse, né? Porque a Débora contou que foi exatamente, eles estavam em turnê divulgando a Mulher Maravilha e o Zack entrou no quarto do hotel e falou, pra mim não dá mais, eu tô largando tudo. Então, assim, qual é a pressão que esse cara, o que aconteceu pra esse cara fazer isso, sabe? E as pessoas, elas tratam como se, sabe, não fosse nada, tipo, foi birra dele, sabe? Então, assim, eu acho que tu tá num projeto dentro da DC, que tipo, é uma das maiores editoras, com os personagens mais populares do mundo, velho. Da cultura pop. Tu não larga. Exato. Exatamente. Tu não larga os personagens assim por uma simples briguinha, cara. Tu não larga assim. Sendo que a filha dele já tinha falecido já meses atrás, ele continuou. Ele disse que ia se focar para ele que era a forma dele conseguir se manter de pé. Então, assim, se ele desistiu daquilo, que era a única forma que ele conseguiu se manter de pé, cara, a Warner tinha por obrigação lançar o Snyder Cut. Então, o Snyder Cut não é a redenção do Snyder. A redenção do Snyder é ele voltar para um filme na Warner Bros. E sim, num ambiente sadio para ele. Ô André, eu acho que tem alguma parada que ele não tá contando. Eu acho que tem alguém que foi a pior pessoa. Eu acho que a pior pessoa de lá ele não contou. Eu acho que ele não contou. Talvez um dia ele conte, mas eu sinto que tá faltando peças nessa história, sabe? Porque muitos atores, muitos diretores, eles elogiam a gestão da Warner, só que isso aconteceu especificamente na DC, claro, a gente teve o Geoff Johns e tal, teve o Joss Whedon, só que isso veio de antes, sabe? Como você falou, desde 300 o cara já sofria bullying lá. Eu acho que tem uma terceira cobra aí que ele nunca falou, talvez porque esteja lá, ou talvez porque seria alguém que a gente ficaria muito em choque, mas eu acho que um dia sai uma terceira cobra aí, e eu acho que talvez essa cobra já tenha saído a essa altura, ou vá sair, né? Mas eu tô com você nessa, né? Tem que voltar num ambiente sadio. Cara, eu tava pra falar isso pro André, que eu não sei se você lembra, André, o Geoff Johns, uma semana antes de lançar o Liga de 2017, ele postou assim, as 5 melhores aparições do Superman no DCU. Aí ele botou assim, prepare-se para mudar a sua lista completamente. Eu tenho certeza que aquela entradinha com o foi ideia dele de última hora, porque a música do Hans Zimmer é usada quando ele vai ser ressuscitado. Eles usam a música do Hans Zimmer quando ele vai ser ressuscitado. Então ele quis fazer daquilo ali, ele pegou e viu a cena do Superman quebrando o machado do Lobo da Steppe e falou, eu posso fazer melhor. Porque o erro dessas cobras é achar que eles realmente fizeram um filme melhor que o Snyder. Eles acham. Se você perguntar pro Joss Whedon, ele vai falar que ele acha que ele fez um filme melhor que o Snyder. E esse é o maior com certeza, com certeza. O Joss Whedon naquela fala dele horrorosa, que no mundo sério, nenhuma revista ia abrir, entre aspas, os microfones pro Joss Whedon falar alguma coisa, né? Então, aquela entrevista dele horrorosa, que ele só perpetua tudo de ruim que ele é, do que ele representa, do que ele joga a culpa na Gal Gadot, que não entendeu, né, o inglês, porque o inglês não é a fala nativa dela, o cara fala um troço desse, fala do Ray Fisher, que ele é uma péssima pessoa, tanto como ator, como pessoa. Então, assim, ele tem na cabeça dele que ele fez algo que ia ser melhor que o do Snyder, ele fez. Aquele A Try, né, que eu tentei no começo da Liga de 2017, a gente sabe que aquilo ali é um deboche. Eu tenho na minha cabeça que eles pensaram mesmo que iam fazer um filme mega icônico, e de fato, o que salvou de a gente não viver numa sociedade que, eu prefiro a Liga de 2017, não a de 2021, foi o CGI. Cara, e nessas horas eu penso, ainda bem que temos o Superman boca de sacola pra isso, cara, porque dizer que aquilo é bom, não tem como. E mesmo assim tem gente que abre a boca pra falar,
Ai, mas eu gosto das falas do Superman de 2017. Ele criou aquele movimento, né, de que... Eu não vou citar o nome dela aqui não, mas você deve estar ouvindo e você sabe que é você. A DC Nossa, tinha quem é? plano que era Agora quer saber. antes de The Flash era um DCU e depois do The Flash é outro DCU. E pra mim estava muito claro isso. Fecha aspas. Tava claro pra ele um DCU sem Superman e sem Batman. Ele acha isso legal. Mas como acabou a cabinezinha de imprensa pra ele agora tá calado. É uma página da DC, né? É uma página da DC, não é? Batendo no Zaslav. Tudo que bom que o Zaslav vai ser responsabilizado por isso. Não vai, cara. Porque o erro que o Zaslav tá no tribunal agora é por conta da antiga administração que vocês babavam o ovo. E agora já era. Esses tempos acabaram. Acabou essa palhaçada. Acabou esse desrespeito. Eu espero, pelo menos, né? Eu espero. Zaslav tá me ouvindo. Eu espero que a era do desrespeito, a era do retrocesso e a era da boca de sacola tenha acabado de uma vez por todas. E Adão Negro vai provar isso. Desculpa o desabafo, André. Você sabe de que eu tô falando. Se você não souber, eu vou digitar aqui agora. Eu sei quem é e, tipo... Eu não simpatizo com a maioria das páginas da DC porque eu acho que o pessoal é muito poliano, sabe? O pessoal, eles elogiam pra ganhar mimo e tal, e a gente tá batendo aqui. Eu acho mais engraçado que a gente bate em todo mundo e a gente vive ganhando todas as cabines da Warner. Então, assim, a gente não precisa puxar saco, sabe? Eu acho que... Porque eu vejo que as pessoas fazem muito isso, tudo por cabine, tudo por mimos, tudo por isso. Eu acho que tu tem que ser muito verdadeiro com aquilo. Se é algo bom, eu vou falar que é algo bom. Se não é bom, eu vou falar que não é bom. Sabe? Então eu acho que o pessoal que vive no lance da DC são muito vaselina, sabe? Eles querem elogiar, e aí eles querem xingar, e aí se tu fala de outra forma, mas é porque daí já é fã do Snyder, e aí ser fã do Snyder é igual ser fã do Satã. Eu não sei se você lembra, mas, cara, na época de Vingadores Ultimato, eles deram tanto presente pra influenciador, cara, e não precisava ter muito inscrito não, tipo, coisa de 1 milhão. Claro, 1 milhão é muito, né? A gente não tem 1 milhão. Mas, tipo, o que é 1 milhão de inscritos perto de um estúdio que bate recorde mundial de bilheteria, né? Mas é isso, tipo, eles mandavam mimos. E aí agora você vê o porquê dos caras não ter coragem de falar mal da Marvel e tá tendo o mesmo caminho pra DC, né? Por exemplo, eu vi que a Warner mandou até um mimo pra muita gente. Não mandou pra gente, mandou um rolo de filme com uma camisa do Snyder Cut, uma carta do Snyder Cut dentro pra vários canais que falavam mal do filme e não mandou pra gente. E aí eu penso que é isso, né? Quando não é do Snyder, eles falam que é muito bom, que é uma maravilha. Quando eles falam, não sei o que, é do Snyder, mas o estúdio, por ser do Snyder, continua passando pano pra isso. Cara, eu tô me segurando pra não falar um negócio aqui. André, eu vou falar um negócio aqui. Se tiver ruim, você me corta e eu já volto depois daquela parte do... Ou depois tira na edição, né? Fazer o quê? Pode ser? Tudo edição. Aqui é tudo edição. Cara, o que essas páginas que recebem mimo fizeram perto do André e do Snyder Cut BR, que foi um dos responsáveis por trazer o lançamento mundial ao mesmo tempo pro Brasil e para outros lugares do mundo? O que essas páginas fizeram? E nem um link para assistir um dia antes o portal teve. Eu nem fazia parte do portal na época. Mas quando ele me contou, eu fiquei puto. Desculpa o termo. O que esse pessoal fez? E até hoje não tem um mimo. As cabines, tudo bem, eles estão fazendo o certo, porque o portal tem um alcance, o portal tem qualidade, o portal tem isenção. Não tem um portal que você possa olhar na internet agora que seja mais profissional que o Snyder Cut BR. Porque aqui a gente tem gente que gosta de várias coisas, tem gente de todos os cantos do país, a gente se preocupa com o que a gente está falando, ninguém aqui está querendo like. Se a gente quisesse like, chega tanta coisa pro André todo dia, chega tanta coisa que eu falo para ele aí, que a gente faz... Se a gente quisesse só like, a gente já tinha vários likes, né? Tempestade em copo d'água. Podia falar, André, posta isso aí, porque a gente acha isso. Nossa, as teorias que a Kel faz, se a gente quisesse colocar uma teoria da Kel que faz muito sentido no Twitter, ia crescer muito mais rápido, mas não, o compromisso é para não dá pra colocar não, outro site já colocou, pegou as ideias e colocou, falei. Falei. E aí você vê que um estúdio estava tão apegado a
uma posição de poder, que na época que alteraram e colocaram essas coisas, eu acho que o presidente da DC Filmes era o Geoff Johns. Ele queria tanto ser o Kevin Feige, que o Kevin Feige não tem nada demais também. Ele pega e copia coisas que ele descobriu magicamente, que já iam acontecer na Liga do Snyder, e faz algo incrível e relança o filme 20 vezes para bater 1 bilhão. O Kevin Feige não é nada demais. Ele não é original. A gente tá vendo agora na fase 3, não tem um filme da Marvel que seja bom, gente. Vamos ser sinceros. Qual filme da Marvel foi bom agora nessa fase 3? Não, tem Eternos que é inspirado nos filmes de Zack Snyder, né? E é o único que aparentemente não vai ter sequência. Pra te ver, original, né, cara? é original Triste, demais, e aí tira. E aí as tão páginas inspirado nas tá obras do falando. Zack Snyder foi cancelado também. As obras, aí as páginas vão poder ficar, nossa, o Kevin Feige é um gênio. Como ele pensou nisso antes? Como ele pensou nisso aqui? Cara, ter 20 filmes pra entregar aquilo ali, tudo bem, a gente consegue. Agora você precisa construir uma tensão, uns personagens que são totalmente profundos em 3 filmes. Eu quero ver alguém fazer isso. Eu conheço o Snyder. E hoje eu falo pra vocês, eu vejo o Snyder como uma cabeça dentro da nova DC Filmes. Não sei se vai vir, mas eu enxergaria ele muito bem nessa posição. Concordo. Só que eu vou roubar a fala do André, que eu acho que a Deborah Snyder seria uma boa presidente pro DC Filmes, porque, cara, sei lá, vai ter outros projetos, não vai ter só Liga da Justiça. O Zack, ele vai pular de cabeça, sabe? Ele não vai querer enxergar mais nada, né? Então... Sabe um projeto que eu queria ver, cara? Do Átomo. Sim. Ryan Choi. E digo mais, aquele projeto do Ryan Choi, que o Zack apresentou esse projeto pra DC, era um projeto dele. Então ele queria gravar. Eu acho que tem uma questão emocional muito grande, né? E a Aiton era asiática. A Willow também é asiática, são filha do Zack Snyder. Eu acho que o Zack tem uma coisa com esse lado asiático bem grande, né? Ele trabalha também essa coisa do Sucker Punch, ele trabalhou umas coisas assim também, né? Asiático, teve o roteirista do Sucker Punch também era asiático, então eu acho que ele tem esse cuidado, assim, sabe? Não sei se tem alguma coisa próxima, talvez para aproximar a filha, isso foi eu deduzindo, né? Eu romantizando, entre aspas, uma parada. E pelo que ele queria fazer um elenco todo asiático, passando na Ásia, sabe? Dando essa representatividade, né? Que hoje está com muita força, né? As produções asiáticas estão com muita força, né? Eu acho que seria um projeto muito interessante de ver, sabe? Nas mãos do Zack. E mais um projeto que a Warner vetou, mas está lá. E eu não duvido que saia. E vale ressaltar, anos-luz, e era para entrar em produção, enfim, começar, etc. Anos-luz antes de Shang-Chi. Na mesma época do Homem-Formiga, né? Porque ele tava gravando a Liga da Justiça do Zack Snyder no começo de 2016. E foi antes de Homem-Formiga lançar, claro, a ideia já existia antes, né? Não, pera, acho que o Homem-Formiga lançou em 2015, mas... tá bom, deixa pra lá. Mas enfim... seria uma boa ideia, né? Se o Homem-Formiga deu certo, por que não o filme do Átomo, né? E digo mais, daria muito dinheiro porque ele quer fazer metade do filme na China, falado em mandarim, metade nos Estados Unidos. A gente foi roubado, né, cara? Se a gente falar a antiga administração da Warner Brothers fez com a gente foi roubo. Eles roubaram a gente de vários projetos que teriam um futuro absurdo. Não, e roubaram eles mesmos, né? Eles queriam tanto bater 1 bilhão com Liga da Justiça que eles esqueceram de que os outros filmes precisavam ter lucro também. Né? Agora tá aí, falindo a DC. Se eles lançam uma Essa versão de 3 horas de Liga do Zack Snyder em 2017, ou no mês de 2018, há 16 meses essa merda aí, pronto. Entendeu? Lança, eles iam bater 1 bilhão, cara. Ia bater 1 bilhão fácil. Ia bater. Eu cravo. Exatamente. Se relançar ele agora, mundialmente, ele bate 1 bilhão, acabou. Ele bate. Falou e disse. Falou e disse. Por isso que a gente tem que subir a hashtag Release the Snyder Cut in Tears pra fazer a Warner Brothers se lançar essa botica no cinema, hein? Então vamos acreditar como a gente acreditou antes. Isso aí. A gente tem que focar numa coisa, entendeu? Não dá pra ser várias tags, cara. A gente quer isso, a gente tem que fazer isso, entendeu? Porque senão fica muita tag, tá ligado? E aí se perde foco,
Eu gostaria de ver. Pô, imagina ver Liga da Justiça IMAX. Eu acho que se a energia do Restore da Snyderverse, sabe aquele evento lindo que teve de mais de 1 milhão de tags quando o filme lançou, se fosse usado pra release da Snyder Cut Tears, cara, você acha que eles não iam ter Teria saído. Muito trend Se eles canonizarem o Snyder Cut agora, a gente podia fazer de verdade essa tag. Exatamente. E também, por exemplo, eu acho que era pra ter sido assim: primeiro lançar a tag do cinema, fazer o filme sair no cinema, te dava o lucro pra eles, né? E depois a gente fazia o Restore, né? A tag do Restore. Demanda, gente, demanda. É isso? Exatamente. Demanda. Vamos fazer uma promessa aqui agora então, geral. Se o Snyder Cut sair no cinema, a gente vai marcar de ver junto. Todo mundo em São Paulo, que é meio termo pra todo mundo. Fechou. Vamos. Beleza. Beleza. Partiu, a gente usa uma faixa Snyder Cut BR, aquele que quer usar um movimento a favor, né? Triego. Todo mundo de roupa preta. Tá aparecendo até umas páginas que eu conheço, André. Tô parecendo. Desculpa, me perdi aqui. Acho que você tweetou com a conta errada. Aí tira minha máscara, é a página. Deixa pra lá a página. Deixa pra lá, que já vai ter bastante coisa cortada nesse episódio. Vai. Release the Snyder Cast Cut. Mas posso falar só uma coisa que eu acho? Eu acho que assim, ó. Você pode tudo. Isso aqui vai pro. Manda, pô. Eu acho que isso vai pra nossa fandom brasileira, tá? A fandom gringa, que a maioria daqui é cria da fandom gringa, eu sou cria da fandom gringa, e o Snyder Cut BR nasceu justamente porque eu via que não tinha notícias, né? Aqui, nacionais, a não ser dos portais, assim, que vinha picotado as coisas, né? E aí eu criei o Snyder Cut BR para trazer as notícias, assim, com mais frequência, né? Sobre o lançamento do filme, as novidades e tudo mais. E aqui no Brasil, nós temos, apesar de sermos o único site de notícias do Zack Snyder, né, e a gente pende muito pra DC, porque a gente é cria, né, da DC, ser brasileiro, a nossa fandom, né, do Brasil, ela é fraca. Por que eu digo que ela é fraca? Porque ela é de hype. Se hoje anunciam Liga da Justiça 2 pro Zack Snyder vai ser lançado em 2025, pronto, todo mundo virou fã, todo mundo quer falar, todo mundo tá falando, todo mundo quer saber e tal. Não tem nada falado, mas esquece isso. Mas não dá pra fazer mais. Mas o cara tá bem na Netflix. Mas não sei o quê. E aí os caras vêm dentro de uma página do Zack. Muito bom, o plano era muito bom, amada. Exatamente. Mas o plano lá. Mas os azar. Mas não sei o quê. Mas a gente tem que apoiar o Zack. E aí eu aproveito pra falar isso, que, gente, todas essas falas que chegam até nós, a gente sabe de tudo isso, galera. A gente é uma página do Zack Snyder. Não precisa ensinar a gente, dizer que mas o Zack tá na Netflix. Pô, sério mesmo, Samaritano? Sério mesmo, consagrado? Isso eu não sabia. O James Gunn tá na Marvel e tá gravando a porcaria da segunda temporada da série dele, pô. Exato, sabe? Então assim, mas ele tá muito preocupado porque ele tá... Cara, a Netflix assinou com a produtora do Zack Snyder, que é entre ele, o sócio e a esposa. Bom, ponto. A The Stone Quarry tem um contrato com a Netflix. Se a DC Filmes, DC Studios quiser o Zack para fazer uma produção, por mais que seja a produtora dele, que ele vai chamar para fazer a produção executiva, a produção de tudo, ainda assim é um contrato à parte, porque não é o IP original, sabe? A gente não tá falando, descartando os outros projetos do Zack. Se a gente descartasse os outros projetos do Zack, Arm of the Dead não teria ganhado o prêmio no Oscar de votação popular, galera, sabe? Eu acho que é isso que a galera não entende. Então quando você chega e fala, desiste disso aí, então assim, não adianta, galera, vocês chegarem e falar essas coisas que, mas não dá, mas esquece isso, foca naquilo. Vocês não estão sendo diferentes dos haters, da galera que odeia o Zack. E que fala, esquece essa porra, esquece essa merda, não sei. E tem um monte de gente que fala isso.
A gente sabe como é que é as mentes da página. É assim, se a gente está trabalhando e trazendo possibilidades, estudando, a gente entende e olha todo o outro campo. A gente sabe dos projetos originais do Zeca, a gente sabe que tem as séries, tem as animações, tem a sequência direta de Arm of the Dead, tem talvez spin-offs que pode vir de Rebel Moon. A gente sabe disso tudo, galera. Tá? Talvez, claro, seria muito bom ter o Zeca como presidente do DC Studios. Eu acho isso muito impossível. Seria, para mim, eu acho que seria melhor a Débora, mas também acho um pouco impossível isso, sabe? E aí vem uma galera que fala, mas eu acho que a Débora não pode, porque isso aqui... Galera, aqui todo mundo é igual. Estando no Snyder Cut BR, estando no Twitter com 5K de seguidores, com 1K de seguidores, com 10 seguidores, todo mundo é igual, tá? A gente tá falando com base no que a gente acha, no que a gente crê, no que a gente quer. A gente não tá falando com base, porque eu tenho fontes. Galera, para com essa coisa de ter fonte, galera. A galera não tem fonte, a galera joga no ar, entendeu? Quantas coisas a gente pode ter dito em diversos textos e amanhã depois acontecer e a gente pode falar, tinha fonte. O próprio Jota cansou de falar para nós, comentando qual era o sonho dele de ver o John Constantine de volta, do Reeves e parará. E agora o Keanu Reeves está voltando. O Jota tinha fonte que o Keanu Reeves ia voltar, por isso que ele falava Hashtag isso. Jonathan estava certo. Hashtag Jonathan was right. Não, e isso que ele falou era o ponto, né, o Jonathan? Boa. Quem tem fé não precisa de fonte. Quem tem fé não precisa de fonte. Velho, aí quando saiu a notícia que o Keanu Reeves estava voltando, eu pensei, a primeira coisa eu falei pro Jota, putz, Jota, lembra que tu falou? Agora não é tão impossível aquela tua ideia, sabe? Então, assim, são coisas, daqui a pouco aquela ideia pode acontecer, a gente não vai falar porque eram conversas, devaneios, uma madrugada, a gente conversando num dia aí, que a gente lançou no nosso grupo de equipe, como que seria uma continuação e tal. Daqui a pouco acontece aquilo, mas é um sonho, uma vontade, não significa que vai acontecer, que vai, sabe, gente? Então, assim, todo mundo é igual, ninguém é mais ou menos, sabe? Eu acho que o fandom nacional, ele é irritante, e eu vou falar bem, ele é irritante por causa disso. Porque é um querendo ser mais que o outro, é um querendo achar mais que o outro, não, porque eu ouvi no perfil tal, não, porque eu não sei o que, não, porque eu faço parte de tal coisa, porque eu não sei o que, sabe? Então, galera, ou vocês vão pegar junto, entendeu? Quando não se tem nada, ou vocês decidem que vocês só vão ser fã de hype, entendeu? Porque daí a gente vê isso, né? Que daí tem youtuber que fala que é embaixador do Snyder Cut, entendeu? Nunca contribuiu pra porcaria nenhuma, pelo contrário, eu que contribuí pro canal dele monetizar, porque o meu canal, na época que só era eu no site, não tinha equipe, era só eu. O canal monetizou R$65 com a entrevista do Zack, entendeu? Então, assim, o cara ficou agradecendo, ele agradeceu, ele fez um tweet para agradecer o Zack Snyder por ter conseguido pagar o aluguel dele, enteu? As contas do mês dele. Já dá pra pagar uma inscrição, né, André? Só esqueceu de agradecer a página, né? Ele poderia ter, poderia, ele usou a entrevista inteira para fazer, né? Então, assim, cara, você tem que entender, porque assim, ou vocês deixam a gente fazer o nosso trabalho para quem realmente tem fé e quem tá acreditando que pode ser possível, entendeu? Porque, ou assim, ou esquece que a página existe, falando assim bem real, sabe? Porque vocês chegarem na nossa página, nossas mentes falando, coisa que a gente já sabe, que a gente já estudou a possibilidade, entendeu? É desgaste para vocês, porque assim, nós não vamos mudar a visão de vocês e vocês não vão mudar a nossa, sabe? Então, para que esse desgaste? Sabe? Eu acho que cada um não quer acreditar, tá de boa, ninguém é obrigado. Mas não precisa chegar na página e ficar falando isso e aquilo. Entendeu? Ou tu apoia ou não apoia. Entendeu? Eu não gosto de um monte de coisa que acontece. Eu vou nas mentes de alguém falar? Não vou. Sabe? Então, é mais ou menos um desabafo que eu falei, né, nessa questão do fandom nacional, que o fandom nacional é muita emoção, e a gente está trabalhando e aí eles pegam as notícias do nosso site, postam em outros locais, a galera dá crédito para aquele outro local e não vê a fonte. E a verdade é a seguinte, toda vez que a gente trabalha uma coisa séria, depois aparece um lance. Isso é uma coisa que a gente sempre vai bater. A vez que todo mundo saiu focando, falando que o Ben Affleck não ia voltar mais como Batman, nós fomos a única página que ficou falando que ia voltar. O Lucas fez um texto, deu aula de semântica em inglês pra galera entender. De tradução, tá? Muito simples, exatamente. Né?
Porque ninguém sabe Fomos a ler nesse única país. página. É como diz o ditado, já dizia minha avó. Louco é louco até ele acertar o que ele tá dizendo. Exatamente. Beijo, Não, vó. eu acho. Beijo pra todas as vozes do Brasil. Sabe o que eu acho, de verdade? Tem página que passa o dia colocando a cueca no Henry Cavill. E fica, não, porque tem que ser igual aos quadrinhos. Bota a cueca no Henry Cavill. Aí pinta o traje dele. Aí mexe no cabelo dele. Mas que simplesmente acha uma boa ideia você apagar o Superman da continuidade. Eu não consigo entender isso, cara. Sério, eu fico revoltado. Vai entender. E o pior de tudo que parece que quando a gente fala isso, as pessoas já meio que já estão colocando como se a gente fosse o tipo de cara que não quer ver mulheres protagonistas como heroínas, entendeu? E não é isso a situação, né? Não é isso, longe disso, entendeu? Longe disso, sabe? A página, e uma das coisas que eu acho injusta, a página, nós apoiamos a tag do filme da Canário Negro, né? E uma das páginas do Brasil odeia o Snyder Cut. Tipo, a gente apoiou, fez a página, a gente apoiou aquela tag ser Trend Topics do Brasil. O filme saiu, né? Foi anunciado, claro que não foi por causa da tag também, né? Já estava nos planos, a gente não sabe se vai sair ou não esse filme, mas acredito que vai. E os administradores dessa página não gostam do Snyder Cut, sabe? E aí eu penso assim, pô, a gente apoiou o negócio porque a gente quer também, e a galera fala mal. Então a galera, eles nem se preocupam em olhar pra nós com os outros olhos, olhar tipo assim, pô, mas essa galera aí conseguiu, tem que respeitar eles, olha o que eles fizeram aí e tal, né? Esses fãs do Snyder aí são loucos, meu, olha só que eles conseguiram, ficar infernizando aí, fizeram isso e aquilo e deu certo. A galera não quer olhar, a galera só quer demonizar. E tem que explicar muito bem que assim, quando eu tô falando demonizar, gente, eu tô falando num sentido figurado, né? Porque às vezes, quando a pessoa consome demais um filme de só um estúdio, a pessoa fica com o cérebro meio atrofiado e não consegue entender, entendeu? Beijo, Thiago Romariz, entendeu? Porque daí a pessoa não entende, né? E aí ela entende outra coisa que a gente fala, né? Porque o dia que ele não entendeu o que eu quis falar e eu fiz uma brincadeira, tipo, uma figura de linguagem, eu percebi que ele deve ter repetido 4 anos a 5ª série ou 4ª série, que ele não chegou nessa matéria. Então a gente tem que explicar direitinho, porque o pessoal é difícil de entender. O pessoal ele só quer demonizar, o pessoal só quer botar a gente na pior categoria do mundo. Desculpa o desabafo, galera. Não, tem que desabafar mesmo. E se pudesse ficar mais 3 horas aqui de podcast, ficar desabafando e xingando um por um. Mas a gente é do amor, então eu não vou xingar ninguém mais hoje. Gente, já passou 1 hora, a gente já tá aqui. Eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês antes de encerrar. Primeiro, André, 3 coisas que não podem faltar no novo DCU que vai começar a partir de Adão Negro, que é o que a gente acha, né? A gente espera. A partir do Adão Negro, que não pode faltar no DCU, é o Superman do DCU, que é o Henry Cavill, tá? Sem cueca por cima da calça. Não, enfim, entendeu? É o Superman do DCU, que não pode faltar, que é aquilo que a gente conheceu. Ray Fisher, ele merece, e a gente tá vendo todos os atores voltando. Ray Fisher merece um retratamento digno, tá? Ele merece um retratamento digno. E os Snyders, porque eles merecem um tratamento digno num ambiente saudável para eles, sem embate nem nada. Acho que o DCU ele merece isso. Não estou dizendo que eles vão reger o novo DCU, mas que o DCU precisa disso. São 3 pilares que o DCU precisa disso. Tem que ter em algum momento a volta do Ray Fisher, tem que ter o Superman, que é o maior herói da cultura pop. Ele não pode ser esquecido, como vem sendo esquecido, entendeu? Ao longo desses anos. E os Snyder têm que voltar para fazer, pelo menos para finalizar a história dele, seja lá qual história que o Zack tem agora na cabeça, já que ele já reescreveu. Eu acho que é isso. Você, Sam? Então, né, como eu já venho falado, o estúdio quer uma coisa que só o Snyder pode dar, né? Eles querem um grande arco, um grande filme. Eles querem filmes como eventos, né? Como os azares de filmes como evento. Ele quer um filme evento para encerrar essa cronologia. Você acha que eles querem manter por muito tempo essa linha da DC? Não quer, eles querem acabar com isso. Mas eles também não querem cancelar de uma vez, de uma forma muito abrupta, pra sair por baixo, né?
Então, eu acho que tudo tem que ter um começo, meio e fim. O Snyderverso, eu sou a favor de que ele tenha um começo, meio e um fim, né? E o Zack Snyder sempre falou, a gente pensou na história, a gente pensou em acabar com a história como um flashpoint, né? Porque daí a gente pode reiniciar, eu vou passar a história para outro diretor e vai fazer o reboot no universo. Quem quiser assumir, vai assumir. Então é isso que eu penso, né? Eles querem uma coisa, eles querem um filme-evento juntamente com uma oportunidade limpa e meio que natural de fazer um reboot, sabe? Porque o DCU, querendo ou não, claro, essa esteira de produção de filmes na DC começou há muito pouco tempo atrás, né? Mas ano que vem já vai fazer 10 anos de DCU com Homem de Aço, né? Daqui a 4 anos Batman vs Superman vai fazer 10 anos. Então o tempo tá passando, né? Não pode morrer pra sempre. A diferença dos atores da Marvel e da DC é que os atores na DC eles foram contratados mais velhos. Eu não sei se vocês perceberam isso. Então eles não podem ficar muito tempo, até porque foi o ideal. Fazer história com começo e meio fim. Era pra esse universo ter acabado em 2020, gente. Era pro último filme do Zack com a Liga ter lançado em 2020. Então eu acredito que é isso. David Zaslav quer fazer um reboot e um filme-evento ao mesmo tempo. Zack Snyder tem um filme-evento que pode fazer reboot do DCU ao mesmo tempo. Ou seja, um quer, o outro tem pra dar. Então, dá super certo essa mistura. E, bom, só o tempo nos dirá. E, como eu já disse aqui, quem tem fé não precisa de fonte. Nós temos fé, não vamos desanimar, né? O peru do Zack Snyder já entregou tudo, como o Lucas costuma dizer. Exatamente. Um peru de respeito. Isso porque as crianças do Marista vão ouvir, hein? Isso porque as crianças do Marista vão ouvir. Só isso. Jonathan, tua vez. Exatamente. Meu Deus. Bom, eu não tenho muito mais que acrescentar, né? Porque vocês dois já falaram que eu ia falar em questão da DC, mas assim, eu acho que é crucial. Não só pro Zack, pra Deborah, eu tenho certeza que eles vão voltar. O Ray Fisher, eu não duvido, não tenho a menor dúvida que vai voltar. Tanto é que eles tinham omitido ele, o Cyborg, o Ray, de todos os materiais promocionais e agora estão começando a usar nos advertisings da HBO Max, enfim, tá aparecendo em todo canto. Então eu tenho certeza que vão voltar, mas assim, eu tenho certeza e convicção, tá? Que o futuro da DC ele tá se encaminhando para se reerguer. Não falo só em questão de trazer o Zack de volta, vai acontecer. Ter filmes interconectados junto com a aparição da Gal, do Ben, do Henry, enfim. Mas, como vocês falaram também, tem um ambiente saudável, não só para os que vão entrar, o Zack, a Deborah, enfim, mas para os que já estão. Por exemplo, o Ray, o Reynolds, desculpe, o Ezra, né? Para ter suporte, para ter cuidado, né? Não deixar o alento, porque a gestão antiga era muito assim, entendeu? Deixa acontecer e vamos ver o que vai acontecer no futuro, é isso aí. Entendeu? Ter esse cuidado com os seus criadores e com os seus colaboradores, né? Atores, atrizes, enfim. Investir em narrativas boas, né? Pelo amor de Deus, chega. A DC não é piada com cueca e me perdoe quem gosta desse tipo de conteúdo, mas não é piada de quem usa cueca em cima do quê, piada com pinto, com bunda, desculpa a gente quem está ouvindo. Mas assim, a DC... Cara, a quinta série é muito fogo, a gente carreira. Ele falou bunda, eu achei engraçado, cara. É inacreditável. Pode continuar falando. Eu ia falar outra coisa, mas enfim. A DC é muito mais do que isso. Eu não me escondo pra falar, eu falo pra todo mundo. Já vi gente torcendo o beiço quando eu falei isso, mas a DC é a base principal de histórias para super-heróis. Ela dá de 10-0 em mitologia, em criatividade, em histórias e cronologia, enfim, na Marvel, assim, ó, disparado. Respeito ao Stan Lee, aos personagens que ele criou, gênio. Ô, Jonathan, posso só te corrigir? Fala. DC mais mitologia do Homem-Aranha. Agora tá correto. Eu acho que a Marvel, a gente vê a Marvel de uma maneira meio bizarra,
é culpa do Kevin Feige dos roteiros preguiçosos que ele obriga Não, os mas vamos diretores lá, a o fazer. Homem-Aranha carrega eles no quadrinho, carregou eles no cinema. Se o Homem-Aranha fosse da DC, não tinha concorrência, essa é a verdade. Bingo. A DC, ela tem melhores histórias, tem melhores personagens, entendeu? Disparado com a Marvel, que tem o quê? 5 personagens bons e um excelente, que é o Homem-Aranha. Ponto. Acabou aí. Entendeu? Falei, pronto, não me arrependo, é isso aí. E aí Mas daqui a pouco eles vão trazer o Homem de Ferro de volta, tá? Porque essa nova fase não se sustenta sem o Homem de Ferro, que é o carro-chefe dele. Eles vão trazer o Homem de Ferro de volta em breve. Eles Claro, estão você- criando, né, em volta disso, mas... Você tem outras histórias, né, da concorrente, mas você vê que sempre tem alguma coisa muito semelhante com as histórias da DC, sabe? Uhum. Por exemplo... Enfim, O eu não vou dar Thanos exemplo faz aqui isso porque eu não por causa quero... do Darkseid. Exato, né? Se a gente pode ficar dando exemplo aqui, mas enfim, a DC também copiou a Marvel em alguns personagens, né? O próprio Cyborg, ele veio de um personagem da Marvel, não sei se vocês sabiam, mas o que eu queria falar era outra parada, né? Eu acho que os super-heróis, eles têm que ser tratados de uma forma... Claro, você pode ter as sátiras e tal, mas quando você começa tratando eles de um jeito e termina com outros, por exemplo... Cara, você tem o Homem de Aço, Batman vs Superman, que os super-heróis eles são tratados como uma mitologia séria. E não tem como você falar que isso tá no mesmo universo que o filme de que eu não vou falar o nome, né? Daquele filme lá, que a única coisa que é legal no filme é um tubarão rasgando gente no meio. Urdur, mandei ele pra UTI. Eu sou engraçado. E eu acho que, como o Zack falou, os super-heróis eles são a nossa mitologia da era moderna. Então vamos lapidar, vamos construir nossa mitologia, vamos tratar bem, né, os mitos da era moderna que são super-heróis, né? Cara, Vamos pensa, olha que dar um bom foda. acabamento pra eles. Olha que foda, quem é que encara histórias de quadrinhos? Quem é que olha pra histórias de quadrinhos, personagens de quadrinhos, encara como se estivesse vendo sei lá, um Senhor dos Anéis, entendeu? Um Harry Potter, uma coisa, sabe, tão intensa, uma coisa grandiosa mesmo. Quem faz isso? Ninguém faz, entendeu? Exato, e a fez. verdade é que ninguém aceita, Jonathan, porque a mídia de quadrinhos, ela durante muito tempo foi uma mídia muito pobre, né? Que o povo falava, Verdade. não, é só gibi, de quadrinho, é de criança, né? Depois que começaram a ter as graphic novels, que eram Sim. quadrinhos de detetive, de terror, tanto que a DC Detective Comics Uhum. começou com investigação, a Marvel, né? Se eu não me engano, começou com história de terror também. Então, o quadrinho foi considerado uma mídia pobre. Os super-heróis meio que alimentaram isso. Só que teve um momento de que, por exemplo, Alan Moore, né, Frank Miller, densificaram as histórias e falaram, não, eu posso passar uma mensagem com esse super-herói. Eu posso usar o Batman, eu posso usar os Watchmen para passar uma mensagem pro público, para causar uma reflexão e nivelar com as outras mídias e acabar com esse papinho de que a história em quadrinho é inferior. E aí o Zack, ele pega justamente esse pensamento. Não, eu vou pegar os filmes de super-herói e vou mostrar. Filme de super-herói, ele pode transparecer valores. O filme de super-herói, ele pode trazer representatividade, ele pode trazer reflexão, ele pode trazer lição de vida, ele pode trazer inspiração, né? Pode mudar a pode vida das ser real. pessoas. Ele pode ser Ele real. pode ser real, ele não A precisa... Isso, ele pode Ele ser não história precisa da ser- vida. Exato, ele não precisa ser apenas um filme de lutinha. E o É. Zack, ele é o único que tem essa visão. Hoje em dia, infelizmente, todo mundo quer fazer a sátira de algo que mal foi construído. E quando foi construído, tiraram sarro. Mas hoje, eles sentem falta. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui, né? Será mesmo que valeu a pena fazer a sátira da mitologia dos super-heróis da era moderna, sem mesmo ter consolidado essa mitologia nos cinemas? Será que vale a pena? Isso é regressão, Satirizar cara. algo Isso é regressão. Tão importante, né, que transparece tantos valores, né? Quantas pessoas falaram que tiveram suas vidas salvas pelos filmes do Zack, né? Sim. Então é algo assim, pensar. Eu concordo totalmente com o que o Sam falou e tenho a dizer, cara, a gente tá vivendo num mundo que parece que as coisas estão cada vez mais superficiais, sabe?
E quando a gente tenta enxergar algo a mais, eles querem tirar isso da gente. Então, a gente não pode deixar eles tirarem isso da gente também. Não pode tirarem a nossa vontade de continuar vendo filmes mais profundos, de que nem tudo precisa ser uma comédia. Porque a grande desculpa deles é, isso é pra ser uma comédia. Cara, mas tudo é uma comédia. Tudo tem que ser uma comédia. E nem tudo precisa ser uma comédia. Não precisa. Não precisa. Pode ser profundo, cara. Dá pra ser profundo. E outra parada, na vida real, a gente sabe que quanto menos superficial você é, mais excluído você é. Né? Então acho que isso se refletiu muito no cinema também, no mercado de blockbuster. Né? É verdade. É verdade. Com certeza. E a gente pega uma geração que é a geração totalmente... Eu acho que essa geração que vem depois já vem um pouco saturada desse enxurrado de comédia que a gente tem desde, sei lá, 2008, que foi quando tudo teve tudo tem que ser uma comédia de ação desde 2008, senão não vai bem. A geração Rotten Tomatoes. Eu acho que a geração que vem agora, apesar de ser uma geração do TikTok, é uma geração que está mais condicionada a questionar mais, porque o mundo é cíclico. Porque nós vimos essa influência de filmes mais leves na década de 90 com aqueles filmes do Batman que são terríveis, sabe? E a gente tá vendo esse estilo de filme ele encher de novo o saco. A gente não tem visto mais tanta gente achando tudo uma maravilha que vem do outro lado. Já tem gente querendo ver coisas diferentes. Então, eu acho que a gente tá no bom caminho e a gente não pode desistir. Apesar de ficarem falando que a gente é iludido, de ficarem fazendo ataque, de fazerem página no Facebook e ficarem colocando print do que a gente fala lá, a gente só não pode desistir. Porque quando a gente pega e fala Restore the Snyderverse, a gente quer que a DC volte pro curso do DCU, que começou nem tanto quanto com o Snyder, começou com o Nolan, que são filmes mais profundos, mais épicos, e são aqueles filmes que fazem pensar em algo a mais. Não é só você sentar no cinema por 2 horas, comer sua pipoca, rir de uma piada e ir embora pra casa. Não, é um troço que vai realmente salvar a tua vida, igual o Sam falou. Posso falar, Lucas? Posso falar? Você sempre pode falar tudo. Então, né, daí o cinema meio que matou qualquer tentativa de trazer um blockbuster mais profundo lá em 2016, com Batman vs Superman. E agora estão querendo trazer isso de volta. Tiveram 2 filmes que tem Coringa nem tanto, mas o filme do The Batman foi uma tentativa disso. Teve muita coisa que Zack Snyder plantou, que Zack Snyder se arrastou no chão, cheio de grama macenta durante uma trincheira na Primeira Guerra Mundial, para que The Batman pudesse andar tranquilamente. Que analogia, mano. Até me arrepiei. Exatamente. É um filmmaker, né, cara? Daqui a pouco ele vai estar lançando o filme dele. Exatamente, só tem que passar do primeiro semestre. Daí o que tá fazendo sucesso, né? Todo mundo, Coringa, The Batman, muito bom. O Zack Snyder tava fazendo em 2016, mas quando ele fez, vocês foram lá desprezar ele. Vocês foram, claro, vocês da página não, a gente ama o Zack, nunca faremos isso. Embora que em 2016 eu não gostei de ver Batman vs Superman no cinema, enfim, deixa pra lá. Eu vi então, sozinho. Tem que se explicar. Mas compensação, eu não falei no Twitter, eu fiquei na minha, né? A culpa não foi minha, guys. Ainda paguei bilheteria do filme. Contribuir para o Zequinha. Mas enfim, é basicamente isso, né? A gente tem que ser coerente. Quando o Zeke faz uma coisa, todo mundo fala, nossa, que bosta. Aí o outro diretor faz e é ovacionado. Então, exatamente. Pô, até me perdi do que eu tava falando. Enfim, Zack Snyder é o blueprint, o blockbuster autoral existe, vem forte, é possível, e Zack Snyder plantou isso na mente das pessoas. Ele foi desprezado, mas agora ele vai voltar porque o restore da Snyderverse está acontecendo. Forte Zack Snyder para presidente do Brasil. 300, confirma. É isso. Eu quero esse. 300 confirma, Zack Snyder, presidente do Brasil. Isso aí. 214, gente. Bota lá, 214. 214. 214. Senadora Deborah Snyder. 214. Muito bom, muito bom. Mais ou menos isso. Nesses eu votaria, hein? Nesses eu votaria. Aí, ó. Mas,
Galera, só uma coisa que eu quero falar sobre o que o pessoal fala aí do Zack. Tem muita gente que não sabe, mas vocês sabem que essa implicância com o Zack tem muito preconceito travestido aí, sabe? Por mais que muita gente não saiba do Zack ser disléxico e tudo mais, a nossa sociedade ela é muito preconceituosa, tá? E às vezes tu nem precisa saber que aquela pessoa tem alguma limitação, entre aspas, né? Porque não é uma limitação isso. Mas às vezes na maneira de como ela se porta na sociedade causa estranheza para o outro. E o que causa estranheza para o outro acaba a pessoa agindo contra porque ele acha que não é o dito normal. Logo a pessoa apresenta desse jeito, não, é bizarro, eu não gosto. E aí as pessoas nem sabem por quê. Então eu acho que toda essa implicância do Zack também tem mais esse agregado, que a gente sabe bem o porquê que vem, né? Nós sabemos, eu descobri que o Zack era disléxico um pouco antes de fazer a entrevista com ele, e aí eu não pude deixar de fazer essa pergunta pra ele, que eu fiquei pensando, pô, esse cara é genial, e, mano, olha o que o cara faz. E aí tu começa a analisar que ele tem uma questão de trazer nos filmes dele que até a gente tava conversando em off, que alguns filmes que causam um desconforto na gente, né? Eu acho que é isso, a arte, quando ela é bem colocada, ela te causa um desconforto. E quando o Zack trabalha isso, e as pessoas falam, eu não gostei porque é ruim, porque é ruim, porque é ruim, as pessoas não gostaram do desconforto que trouxe, entendeu? E eu acho que ele passa essa ideia com uma outra visão. E toda essa implicância que tem com ele é justamente pela maneira que ele trabalha, ele sai fora da caixa, ele sai fora do paradigma. E eu acho que tem muita coisa aí por trás que meio que explica porque tem esse boicote com o Zack, não pela audiência, mas até mesmo pelos figurões de Hollywood. Eu acho que tem essa coisa de ele ser o diferente, de ele pensar diferente, entendeu? Porque a gente não vê as pessoas fazendo a mesma coisa com o Christopher Nolan, que é um cara que trabalhou muito realismo, que trouxe uma trilogia de Batman, né? Então, tu não vê isso. Mas com o Zack Snyder tu vê pelos relatos dele, ai que fofinho, ele tem um filme de herói, mas não, a gente vai fazer Troia com Brad Pitt, sabe? Aquela coisa, não, vamos cortar o filme e tal, sabe? Essa coisa de achar que ele é incapaz de fazer tal coisa, eu acho que tem muito disso. Aí a galera fala, mas é tudo isso. Não, galera, a gente sabe que é diferente, assusta. É verdade, a gente sabe. Eu acho que tem muito isso em conta. Desperta muito sentimento ruim quando você vê. Você falou, não é uma limitação, né? Mas ele acaba tendo que se esforçar mais, né? E aí quando você vê um cara, você fala assim, pô, esse cara ele tem que se esforçar mais do que eu e tá num local melhor do que o meu, aí a galera fica com inveja. A galera bate a inveja. Tem muita coisa. Eu sei que essa parte do podcast aqui a galera fala, não é isso, Galera, assim, se tu tirar qualquer coisa, vai pegar exatamente a fala, pega qualquer exemplo de outra pessoa, velho, a galera não sabe lidar, entendeu? A galera não sabe lidar. Mas, enfim, coloquei aí, porque no fundo a gente sabe o motivo, porque existe essa implicância tão grande com grandes figurões, né, de Hollywood com Zack Snyder. Exatamente. Exatamente. É a deixa perfeita para terminar. Esse podcast foi incrível, foi muito melhor do que eu imaginei que seria. Sempre rende muito mais, né? É todo mundo incrível aqui, a gente tem vários craques e é só incrível. Só um recado, para as pessoas, todo mundo aqui tem alguma condição, tem alguma coisa. Não tenta enxergar o mundo do outro através dos seus olhos. Tenta enxergar através dos olhos deles. Tenta conversar e entender por que essa pessoa é assim e como funciona o mundo dessa pessoa. E apoia o CVV, galera, porque realmente salva vidas. Se o Matt Reeves conseguiu ter um contrato para poder fazer os filmes dele lá na Warner, o Zack Snyder também consegue. Porque o Matt Reeves entregou um The Batman muito bom, nota 8. O Zack Snyder entregou Liga da Justiça Zack Snyder, que é o melhor filme de heróis de todos os tempos. E vocês podem debater o quanto quiserem. Mas é assim que a gente encerra o Snydercast hoje. E deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer com o DCU. Quais são as 3 coisas que você acha que são inegociáveis do novo DCU. E digita aí hashtag André Guilherme Zack Snyder brasileiro. Puta merda.
Valeu, gente. Boa noite. Tudo. Falou, gente. Boa noite. Isso aí, galera. Tamo junto. Boa noite. Valeu!